Consolação. Manhã do dia 4 de novembro do ano de 2020. Tem se tornado esse encontro um momento muito especial do nosso dia, quando recebemos a visita do meigo Rabi Jesus, que adentra os portais da nossa casa, dos nossos corações, para trazer uma mensagem de consolação, de esperança, de fé, enviando os mensageiros, espíritos benditos, que inspirados na poesia do bem, da justiça, da beleza, traduzem o pensamento divino em mensagens que esclarecem e dão aquele toque de classe, nobre, puro, fino, nos auxiliando como educadores, nós como eternos aprendizes, com lições que revelam a beleza da vida e a presença de Deus entre nós. O encontro de hoje tem o tema Uma Expiação Terrestre. Nós vamos convidar os amigos para refletirmos juntos com Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 19, item 1, 2, 11, que vai nos auxiliar. A fé transporta montanhas. No item 1, Kardec publicou uma passagem de Jesus que está contida em Mateus capítulo 17, que nós vamos ler alguns dos versículos. Quando os discípulos tentaram promover um benefício para um lunático e, por não terem conseguido, procuraram Jesus em particular e perguntaram: por que não podemos nós expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. No item 2, Kardec traz uma reflexão. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade. Portanto, amigos, o nosso encontro sugere uma reflexão em torno da fé, para superar as inibições, as dificuldades do caminho. Hoje, nós vamos trazer um texto intitulado Uma Expiação Terrestre. É uma história de um mendigo de nome Max. Allan Kardec publicou na Revista Espírita de julho de 1863. E nada melhor do que um caso para nos auxiliar no entendimento do que vem a ser essa fé, essa força que, quando movimentada, supera os problemas do caminho. Pelo ano de 1850, morreu numa aldeia da Baviera um velho, quase centenário, conhecido como Pai Max. Ninguém sabia ao certo a sua origem, pois não tinha família. Desde quase meio século, abatido por enfermidades que o impossibilitavam de ganhar a vida pelo trabalho,
Não tinha outro recurso senão a caridade pública, que dissimulava indo vender nas fazendas e castelos almanaques e pequenos objetos. Tinham-lhe dado o apelido de Conde Max, e as crianças só o chamavam Senhor Conde, com o que sorria sem se formalizar. Por que tal título? Ninguém saberia dizer. Já era hábito. Talvez fosse por causa da fisionomia e das maneiras, cuja distinção contrastava com seus trapos. Vários anos após sua morte, apareceu em sonho a filha do dono de um dos castelos, onde era hospedado na cavalariça, pois não tinha domicílio. E lhe disse: obrigado por vos terdes lembrado do pobre Max em vossas preces, pois foram ouvidas pelo Senhor. Desejais saber quem eu sou? Alma caridosa que vos interessastes pelo infeliz mendigo? Vou satisfazer-vos. Será para todos uma grande instrução. Então ela fez um relato que segue, mais ou menos nesses termos. Explica Kardec. Há mais ou menos 1,5 século, eu era um rico e poderoso senhor desta região, mas vão, orgulhoso e enfatuado de minha nobreza. Minha imensa fortuna jamais serviu senão para os meus prazeres, e apenas bastava, porque era jogador debochado e passava a vida em orgias. Meus vassalos, que julgava criados, para o meu uso como animais de fazenda, eram oprimidos e maltratados para contribuir para as minhas prodigalidades. Eu ficava surdo às suas lamentações, como as de todos os infelizes, em minha opinião, deviam sentir-se muito honrados de servir aos meus caprichos. Morri em idade pouco avançada, esgotado pelos excessos, mas sem haver experimentado nenhuma verdadeira desgraça. Ao contrário, tudo parecia sorrir-me, de sorte que, aos olhos de todos, eu era um dos felizes do mundo. Minha classe me valeu funerais suntuosos. Os vivedores lamentaram em mim o faustoso Senhor, mas nenhuma lágrima caiu em minha sepultura. Nenhuma prece de coração subiu a Deus por mim, e minha memória foi maldita por todos aqueles cuja miséria eu havia agravado. Ah, como é terrível a maldição dos que tornamos infelizes! Ela não cessou de retinir em meus ouvidos durante longos anos, que me parecia uma eternidade. E a morte de cada uma das minhas vítimas era uma nova figura ameaçadora ou irônica que se erguia à minha frente e me perseguia sem trégua, sem que eu pudesse encontrar um recanto escuro para me subtrair à sua vista. Nem um olhar amigo. Meus antigos companheiros de deboche, infelizes como eu, me fugiam
e pareciam dizer com desdém: não podeis mais pagar os nossos prazeres. Oh, como eu queria pago caro um instante de repouso. Um copo d'água para estancar a sede causticante que me devorava. Mas eu não possuía mais. Não possuía mais nada. E todo o ouro que havia semeado a mancheias na terra não havia produzido uma só bênção, uma só. Ouvis, minha filha. Por fim, abatido pela fadiga, esgotado como um viajante tresmalhado que não vê o termo de sua rota, exclamei: meu Deus, tende piedade de mim. Quando terminará esta horrível situação? Então uma voz, a primeira que ouvia desde que deixei a terra, me disse: quando quiseres. Que devo fazer, grande Deus? Respondi: dizei, eu me submeto a tudo. É preciso que te arrependas, que te humilhes ante aqueles que humilhaste. Pedir-lhes que intercedam por ti, porque a prece do ofendido que perdoa é sempre agradável ao Senhor. Humilhei-me, pedi aos meus vassalos, aos meus servos, que estavam à minha frente e cujos rostos, cada vez mais benevolentes, acabavam desaparecendo. Foi então para mim como uma nova vida. A esperança substituiu o desespero e agradeci a Deus com todas as forças de minha alma. A voz me disse então: príncipe. E eu respondi: aqui não há outro príncipe senão Deus Todo-Poderoso, que humilha os soberbos. Perdoai-me, Senhor, porque pequei. Fazei de mim um servo de meus servos, se tal for a vossa vontade. Alguns anos depois nasci de novo, mas esta vez de uma família de pobres camponeses. Meus pais morreram deixando-me criança e fiquei só no mundo sem apoio. Ganhei a vida como pude, ora como trabalhador, ora como criado da fazenda, mas sempre honestamente, porque desta vez acreditava em Deus. Aos 40 anos, uma moléstia me tornou entrevado de todos os membros e tive que mendigar por mais de 50 anos nas mesmas terras das quais tinha sido dono absoluto. Que receber um pedaço de pão nas fazendas que tinham sido minhas e onde, por amarga ironia, me tinham apelidado Senhor Conde. Que muitas vezes me sentir feliz com um abrigo na escuderia do castelo que fora meu. No sonho, comprazia-me em percorrer este castelo, onde mandara como déspota. Quantas vezes em meus sonhos me revi em meio à minha antiga fortuna.
Estas visões me deixavam, ao despertar, um indefinível sentimento de amargura e de pesar. Mas nunca um lamento me escapou da boca. E quando aprouve a Deus me chamar, eu o bendisse por me ter dado coragem para sofrer sem murmurar essa longa e penosa prova, cuja recompensa hoje recebo. E vós, minha filha, eu vos abençoo por haverdes orado por mim. Allan Kardec faz um comentário. Recomendamos o caso aos que pretendem que os homens não teriam mais freio se tivessem à frente o espantalho das penas eternas. E perguntamos se a perspectiva de um castigo como o do pai Max é menos apta para estacar na via do mal do que as torturas sem fim, nas quais não mais acreditam. Os nossos amigos podem estar perguntando, envolvidos pela emoção da história: por quê? Para quê? Qual o objetivo? Trazer essa história em meio ao convite à fé. Nós podemos refletir sobre vários ângulos, mas vamos escolher alguns para dar sentido ao nosso encontro. A doutrina espírita propõe uma reflexão especial, diferenciada, única, o que remonta ao poder da fé, sob o ponto de vista da fé raciocinada, aquela que sugere que trabalhemos a observação dos fenômenos da vida para tirar conclusões operacionais sob o ponto de vista moral e do nosso crescimento individual e coletivo. A fé cega, ela se movimenta ou é movimentada de fora para dentro ou de dentro para fora sobre os impactos do medo, da culpa, do arrependimento, ou quando premiados, privilegiados, com facilidades ou com poder, que possam garantir, vamos dizer assim, aquele movimento do não esforço. A fé raciocinada, pelo contrário, sugere que a cada um é dado segundo suas obras. Analisar, concluir e pôr em prática. É o ato do dever moral que nos faz caminhar, procurando sempre a motivação interior para realizar as tarefas. A fé é uma chama sagrada, afirmam os espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo. É um poder ainda incompreendido. A fé é a base para o progresso moral e intelectual. A fé é a base para a fraternidade. A fé é que tem como princípios Deus, a alma, o futuro. O progresso individual indefinido. O que significa isso? Que não pode ser definido com meras palavras ou teorias humanas.
O progresso individual, ele é um projeto complexo que, para compreendê-lo na sua totalidade, nós teríamos que ter as informações de como tudo começou, qual foi a intenção divina, como nós fomos criados. Os espíritos são unânimes e Kardec dá publicidade na obra espírita, na revista espírita. Aliás, quem quiser conhecer Kardec não pode prescindir da leitura da revista espírita. E em vários momentos, dialogando sobre muitas teorias, ele diz a mesma coisa. Por exemplo, na Revista Espírita de 1864, tem um texto belíssimo sobre a lei do progresso. E a afirmativa é essa. O que é certo, o que nós podemos constatar pela observação, é que existe uma força que faz com que as coisas se movimentem. Aliás, tem uma expressão enigmática oferecida por Erasto, quando numa comunicação à Sociedade Espírita de Paris, ele diz que Deus é a imobilidade absoluta e que os espíritos são chamados para a mobilidade relativa. Como assim? Nós somos chamados para nos mover, para caminhar, para ir adiante. Sobre esse ponto de vista, Deus não tem que caminhar, porque ele já é pleno. Todo movimento que impede a busca é nocivo, é destrutivo. Por isso a gente vai entender mais um pouquinho a equação sugerida no Livro dos Espíritos por Paulo de Tarso na questão 1009. Gravitar sempre em torno da unidade divina. Amor, justiça, ciência. Para desenvolver, no final da mensagem, Paulo inaugura uma reflexão. Razão e sentimento. Que Emmanuel, muitas décadas depois, trouxe a teoria da asa para empreender um voo sublime. A asa da razão e a asa do sentimento. Então Emmanuel bebeu nas palavras de Paulo. Olha que maravilha. E agora nós estamos recebendo por misericórdia essas reflexões. Para dizer que dentro de você existe a razão e o sentimento que estão se movimentando pela fé. Então nós não podemos querer definir o processo evolutivo com palavras vãs e esvaziadas, inclusive, pois nos distanciamos da essência. Face aos nossos olhos que estão prestando atenção apenas no mecanismo da rotina. O filósofo é chamado para reflexão, para mergulhar dentro. Porque não adianta querer movimentar fora, desconectado consigo mesmo. Perdido nos vales ilusórios das verdades que dimanam ou que são promanadas pelo outro. Querer evoluir apoiado na luz do semelhante. Vejam a diferença entre buscar inspiração nos seres que avançaram, aprender com eles, pois eles estão à frente, são maiorais sob o ponto de vista da maturidade. Mas nós não podemos ficar apenas sentados, bebendo na fonte que eles nos oferecem, de suas experiências. Seria estagnação absoluta. Água parada, ela vai oferecer o quê? Diferente da fonte que irriga a caminho do mar.
vai passar pelas pedras, atingir o rio caudaloso, atinge-se o mar, que representa todo o laboratório da vida, da reencarnação, dos planetas que estão mergulhados no mar, que poeticamente os espíritos tratam como o hausto do Criador. O fundamento da fé vai dialogar com a perpetuidade das relações entre os seres, aonde temos o livre-arbítrio para escolher e para se responsabilizar. Observem que a história do pai Max, desse mendigo, que foi um conde, ela traz ensinamentos valiosíssimos a definir que na escolha, operação, responsabilidade. Ele vivia regaladamente. Qualquer semelhança com o filho pródigo ou com a nossa trajetória pode ser coincidência, como queira. Ele tinha tudo, sob o ponto de vista material. Mas ele viveu como um conde, lidando com os seus semelhantes, que necessitamos para aprender, para dialogar e para oferecer. Reflitam, isso é muito importante. A doutrina espírita dialoga sobre hierarquia. Os mais avançados, os pares, os iguais e os da retaguarda. O tempo todo temos isso. Ele lidava com pessoas iguais moralmente, que viviam regaladamente às suas custas, uma vez que ele sugere um grande poderoso daquela região, da Baviera. E o que aconteceu? Gozou, aproveitou, gastou os bens. Ele poderia ter sido um homem justo, solidário, fraterno. Os bens poderiam se multiplicar com mãos benditas que favorecessem aqueles que estavam sob a sua guarda, mas não. O interesse pessoal fez com que o movimento foi apenas para atender o prazer animal. A dizer que nós, quando filosofamos, quando estudamos, podemos dizer que podemos entrar para uma escola de sábios, como nos manter na sociedade da retaguarda, aonde o comum é que é válido. A ilusão é que é a meta. Aonde faremos conúbios, conluios, fazemos negócios sobre o ponto de vista da cumplicidade com a imperfeição. Diferente quando você entra para uma escola de sábios, sob o ponto de vista moral. Você estará sendo chamados para vincular com a perfeição. E esse processo, ele não sugere um meio termo. Vou brincar. Ou é ou deixa de é. Não tem mais ou menos. Não tem morno. Eu não estou falando aqui que de uma hora para outra você vai ser perfeito. Eu não estou sugerindo que você mate o homem velho. Não, não. Eu estou falando que a luta é importante e que a desvinculação do passado é um processo expiatório que o espírito se candidata para tal. Então a expiação não vem de fora para dentro. No caso do Max, ele escolheu, criou um ambiente de preferências,
porque ele empreendeu sua motivação para manter o status quo animal do prazer. Então você busca o desejo para atingir o prazer, certo? Qual que é o antônimo, a força contrária, o que é resultante? O desejo exacerbado, ele vai gerar um descompasso que vai trazer por consequência a dor, ou medo, como queira. Raiva. São instintos primitivos. E se atingindo o prazer, a consequência do prazer, posteriormente, é a dor. Então, todo esse movimento é de responsabilidade pessoal. Na Revista Espírita de 1863 ou 64, eu passeei tanto na Revista Espírita essas noites aí, que agora eu fiquei em dúvida. 64, nós vamos encontrar um texto tratando da expiação, quando Kardec reflete conosco, dizendo que o espírito, para ter um livre-arbítrio e trazer responsabilidades mais complexas, ele tem que passar por dezenas, centenas, e ele chega a dizer talvez milhares de reencarnações. Eu não sei exatamente o que Kardec está precisando, porque o assunto é complexo. Mas a dizer o seguinte, que nós não começamos a nossa evolução no planeta Terra. Isso ele é concordante. E tem muito sentido isso. Porque se você for pegar 200 mil anos de escola, se você colocar aí uma faixa de reencarnação, obviamente no mundo primitivo, com pouca longevidade, se você colocar aí 3, 4 encarnações por século e sair multiplicando esse processo, a gente pode chegar numa idade atual e o que vai definir o seguinte: se você veio para o planeta há 40 mil anos, há 20 mil anos, há 10 mil anos atrás, você não chegaria no século XIX com essa desenvoltura racional, intelectual, tendo começado apenas aqui na Terra. Perdeu a conexão, deu anacronismo na minha fala. Mas eu quero dizer o seguinte, que nós somos viajores. Não começou aqui. Mas hoje a nossa situação ela requer uma reflexão, pois já temos condições de entender que a nossa escolha atual ela traz responsabilidade moral. Isso é fantástico. É tão importante que a humanidade, num percentual maior, vive um processo de transformações que são favorecidos, esses processos, pelas necessidades de cada um. Não é que vem de fora apenas. É porque eu estou movimentando e sentindo uma necessidade de me movimentar de uma forma ajustada. Mas para fazer isso, eu tenho imperfeições. É como se eu estivesse querendo pegar um objeto de madrugada, estando mais no mundo espiritual do que no mundo terreno. Vocês já viram como a gente fica descompensado? Como nós temos problema no labirinto, você fica desequilibrado, andando, perambulando pela casa à noite, trombando nas coisas. É mais ou menos o que eu quero dizer sobre as nossas necessidades de progresso. Nós tateamos ainda em muitas sombras, em muitas imperfeições e inabilidades. Não significa que você é um ser pecador. Significa que nós estamos querendo encontrar um ponto de equilíbrio para acertar mais. O Pai Max, ele foi descobrir isso no mundo espiritual, porque ele desencarnou. Ele gastou as forças do corpo. Ele jogou fora a saúde. Naturalmente, o texto não vai dizer sobre os seus dramas durante a vida. Só está colocando o bloco geral. Mas, naturalmente, esse conde tinha conflitos. Vocês já viram falar da ressaca moral? O que é a ressaca moral?
Nossa, para que eu fiz aquilo? Então, essa ressaca moral ao longo do tempo, ela pode configurar um movimento de construção e que um dia nós vamos ter que resolver. Você teve a oportunidade de cuidar de vários movimentos de reação que não foi bom e você não parou para mudar. Vai chegar uma hora que você vai ter que ser parado. E a desencarnação, ela dita isso como uma doença, uma inibição, muitos movimentos que surpreendem o ser na trajetória. No caso do Max, não significa que é com todo mundo, porque cada história é uma história específica. Ela pode dialogar com a sua, mas não é igual. Ele foi despertar no mundo espiritual e lá, naturalmente, ele começa a ver as ilusões que ele alimentou na vida. E, naturalmente, além das ilusões, existe também a realidade. Porque alguns espíritos se sentiram no direito de dizer para ele: estamos aqui. Então, quando alguém teórico fala que no mundo espiritual nós vamos viver ilusões, a dor é uma ilusão, sem dúvida, porque ele quer dizer que na Terra nós temos a dor física. No mundo espiritual é dor moral. Ok. Mas existem os fatores que vêm de fora também. Os cobradores, os obsessores. Ou o indivíduo, no mundo espiritual, ele vive numa bolinha de fumaça. Não. Lá é o mundo real, o ilusório é o nosso. O que nos dá a entender a fundamentação de cidades, de colônias no mundo espiritual. Existe uma organização. Então nós somos constrangidos a repensar os valores diante dos efeitos da nossa própria construção. E por fim, à medida em que veio a prova, porque lidar com a realidade é uma prova que tem o objetivo de verificar qual é a nossa condição. Aí o Max se candidata a reencarnar. Ele pede, ele trata aqui como Deus, mas na verdade eram os espíritos que operam em nome do progresso que se aproximaram, sugerindo que ele pudesse repensar. Ele se coloca de joelhos num ato simbólico da humildade, que é tarefa complexa para alguns, para não dizer a grande maioria. Só de falar de humildade muda de assunto. E a gente não tem muita paciência para ouvir, não. É muito bom falar de humildade para o outro. Mas na hora que nós temos que comer do mesmo pacote de sal no dia a dia, o que tende a prevalecer é o nosso ponto de vista, o nosso interesse em dominar. Aqui mando eu. Sabe aquela história que duas galinhas dão problema no galinheiro? Vão demarcando seu espaço. Isso está dialogando com... Não é com um movimento de preservação, de perpetuação lá no reino, lá no mundo aviário. Eu estou falando sobre o ponto de vista moral. Nós queremos demarcar e ponto. Aqui mando eu, aqui penso eu, a verdade é absoluta. Ele reencarna. E observem bem, reencarna pobre, com dificuldades, se torna órfão cedo. Em meia idade, ele fica paralítico e vai viver 50 anos como um necessitado que não tinha nem mais condições de prover, de trabalhar. Ele era tratado como um conde. Por que razão? Porque o campo magnético todos enxergavam o conde. O conde em busca de mudança, mas era o conde. Altivez, o magnetismo,
possivelmente a educação, o polimento, porque mesmo que sejam conquistas sociais externas, a educação, o espírito não perde. Não estou falando arrogância, estou falando sobre alguns movimentos que o espírito não perde. E ali ele estava em busca de desconstruir o conde, superando e se projetando para uma faixa especial no mundo espiritual de trabalho. Nobreza de caráter. É um esforço que só com fé, e a fé raciocinada, que o indivíduo realmente progride. Progresso moral. O que vai dar para nós o entendimento, o que vem a ser direitos e deveres. Sem a fé raciocinada, o direito é dado pela força e o dever por constrangimento. Com Jesus, o projeto, ele sugere a caridade, o amor, que resume a doutrina e nos conclama a um sentimento por excelência, instintos elevados à altura do progresso. Essa história é muito marcante. Eu espero que vocês, todos nós, possamos tirar outras lições, uma vez que o meu papel é apenas abrir portais, tentar facilitar para que a gente se integre com aquela revelação que bate fundo no nosso coração e que nós precisamos de compreender, que chegou a hora. Nada acontece por acaso, amiga, meu amigo. Tudo no universo está conectado, regido pelas leis divinas, que são naturais e exuberantes sob o ponto de vista dessa misericórdia augusta do Senhor. Gênesis da manhã, a história do Pai Max, dialoga com a nossa trajetória no mundo, sendo convidados para ressignificar a partir do momento em que observamos. Você faz uma leitura de um texto em doutrina espírita, no Evangelho, sempre de uma forma mais aprimorada do que antes. Mesmo que for uma frase, uma palavra costuma brilhar nos nossos olhos. Sabe quando estás numa biblioteca e vês por outra um livro brilha na estante? Aí você é esse. E de repente, como se uma resposta chegasse para uma indagação que estás levando a efeito há tanto tempo. É a vida com seus sinais. Bem-aventurado aquele que volta os seus olhos para esse sol interior da fé, que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue misérias sociais. É uma equação apresentada por Lázaro. Germe que se desenvolve e cresce com a moral, com a inteligência, com a integralidade. E tem como efeito o melhoramento moral da humanidade e a felicidade que aspiramos, conforme nos apresenta Fenelon, o Espírito. E em seu sentido profundo, a fé significa ser leal, probo, consciencioso, fazer aos outros o que gostaria que se fizesse.
procurar em torno de si o sentido íntimo das dores e se harmonizar com a vida. Oferecer dignidade para si e para todos. Justiça, beleza, o bem, a arte. Cada palavra desta, por certo, abriria muitas horas de debates, principalmente quando nos sentimos abraçados, acalentados, inspirados por almas amigas como vocês, como os espíritos que nos secundam e que nos acolhem todas as manhãs, esperançosos que sigamos em frente, como espíritos imortais e conscientes que as torturas sem fim dos dogmáticos perdem um sentido. Com o Espiritismo, que apresenta que todas as dificuldades são, na verdade, oportunidades e que o mal encontramos nele o remédio e que os ciclos se abrem e se fecham. A única verdade que é soberana é a de Deus e que se expressa no seu augusto amor. O amor é eterno. O resto está em processo de mudança constante. E o que é mal, repito, é apenas a sua percepção. Pois para Deus não existe o mal. Existe progresso. E em nome do progresso, desejamos a todos um dia de muita paz, de trabalho, estudo, renovação. E que os bons espíritos nos envolvam e que no próximo evento estejamos novamente irmanados como amigos da mesma família cristã. Obrigado, Jesus.